acho que cada pessoa às vezes tem alguns versículos que são, não sei se são preferidos ou que comunica muito com você. Alguns deles eu acho que base, né, para a sua vida cristã, para te orientar, para te guiar, né? Então esse versículo tem esse versículo aqui como esse é um deles como base para a minha vida cristã. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Eu acho que, para mim, né, eu acho que, falando como cristão, eu acho que esse é o versículo que define, que divide a nossa vida. Eu acho que a maioria das pessoas no mundo tem uma indagação na mente. Para que eu fui criado? Para que eu existo? Para que você está na terra? Para que Deus te fez? Acho que as pessoas sem Deus questionam muito isso. Talvez você já questionou, eu acho que eu já questionei, eu acho que todo ser humano questiona isso. Então, quando você olha para esse mundo de hoje, será que a vida do homem é só ele nascer, crescer, estudar, ter uma boa escola, depois ter um bom trabalho, depois constituir uma família razoável, depois conseguir seus bens, a sua casa grande, o seu carro do ano, seus bens materiais, um pouco de dinheiro no banco para garantir o seu futuro e depois morrer? E aí? E quando morre? Deus vai pedir conta da vida. Quando chegar no final da vida, eu acho que Deus não vai perguntar, né? Quanto de dinheiro você juntou? Quanto de bens você tem? Eu acho que Deus vai perguntar: o que você fez com a vida que eu te dei? Eu acho que esse vai ser um dia para muita gente triste. Eu acho que vai ser também um dia de surpresas, onde que os homens vão estar aqui sobre essa terra, correndo atrás de coisas, e cada vez menos você vê os homens, infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, correndo atrás das coisas de Deus, correndo mais atrás das coisas deste mundo do que das coisas de Deus. E a maioria das coisas que os homens correm atrás não é para si mesmo, mas é para satisfazer o comentário e os olhares dos outros. Porque se você tem uma casa simples para morar, a casa te serve. Mas você quer ter uma mansão. Talvez casa aí tem casas, eu acho que o pastor Larry falou uma vez, tinha uma casa que tinha 40 banheiros. Imagina você usar uma casa com 40 banheiros. Se você usar um por dia, vai estar sobrando 10 ainda, durante um mês. Mas para quê? Para mostrar para os outros que a sua casa tem 40 banheiros. Ou de repente você tem 5, 6 carros na garagem. Para quê? Para mostrar para os outros que você tem 5, 6 carros na garagem. De repente você está com uma fortuna no banco para garantir o seu futuro e o futuro dos seus filhos. Mas eu pergunto, como que o homem tem certeza que vai haver futuro? Mas vai chegar um dia para todo mundo. E Deus vai pedir conta do que você tem feito com a sua vida. E nesse dia vai haver uma separação. Eu fiquei vendo, né? Éder, o pastor Rodrigo, eu dei aula para eles, eu conheço. Robertinho também. Então eu acho que eles poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Eu acho que talvez até mesmo a própria família tenha incentivado eles a fazerem outras coisas. Mas eles escolheram servir a Deus. Eu acho que um dia vai haver essa separação. Muitas pessoas
desprezam missionários aqui na terra. Mas um dia vai chegar o dia que Deus vai pedir para abrir passagem para esses homens chegar na presença dele. E aqueles que os homens julgam que são alguma coisa, talvez nem vão estar lá. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Eu acho que quando a igreja entender que a nossa vida só vale a pena se nós gastarmos os nossos dias para fazer o reino de Deus avançar com tudo que Ele tem dado para nós, a vida da igreja vai mudar muito. Os valores da igreja vão mudar muito. Porque tudo que o homem ambiciona aqui na terra nem é muito mais do que suficiente para ele. De nós estávamos viajando, eu não lembro onde é que nós estávamos, e tinha um deserto muito grande, mas muito espaço assim. Aí eu perguntei, se nós estivéssemos ali com 100 mil reais no bolso, não ia adiantar, porque ali não tem água e nem comida para comprar. Então muita gente quer juntar muito dinheiro, mas o dinheiro em si, ele não te alimenta. Você não come dinheiro, né? Pode ser aquela até a nota verdinha de 100 reais, né? Assim, que folha de alface, vai comer? Não vai, cara. Mas muita gente é escravo do dinheiro. Muita gente prefere servir ao dinheiro. Muita gente ambiciona muita coisa desse mundo, quando a Bíblia diz que nós estamos aqui só de passagem. Aonde que nós devemos depositar? No céu, onde a traça, a ferrugem e nem o ladrão rouba. Mas quem pode pensar assim? Quem é nascido de novo. Quem tem a mente de Cristo. Fora isso, só vai pensar aqui mesmo. Mas vai chegar um dia onde que tudo isso vai ser colocado em pratos limpos. E aí nós vamos ver o que Deus valoriza e que o homem valoriza. Então eu tenho esse versículo com base para a minha vida, não viver mais para mim, né? E quando eu olho e vejo a vida de algumas pessoas, eu falo assim, rapaz, dá a sua vida para Deus, era para você estar morto e no inferno. Mas aí todo mundo pensa que é quem? O ex-viciado, a ex-prostituta, o ex-alcoólatra, nada. Eu acho que o ex ou o religioso é o pior desses. Que sabe, tem luz, ouviu, mas não vive. E com quem que Jesus foi mais duro quando ele estava aqui na terra? Foi com aqueles que conheciam e não praticavam. Com as multidões, Jesus tinha compaixão. Então isso é um devocional, acho que é uma abertura para a palavra do pastor. Shalom para todos. Vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 3. João 3, versículo 3. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Uma das coisas que acontece bastante é quando nós recebemos formulários. Nós temos uma pergunta que diz quando você nasceu, e para você dar escrito naturalmente é testemunho da sua salvação. E não é raro que acontece que a pessoa escreve
nasci em lar cristão, nasci em berço cristão, coisa assim, né? Não, eu nem sei o que é berço cristão, né? Eu não sabia que berço pode converter, mas talvez é falta na minha educação, né? Mas, qualquer jeito, nós queremos falar sobre isso, hein? Porque isso é muito importante e tem outras pessoas também que podem se enganar. Eu fui criado em uma cultura onde tinha muitas pessoas que, pelo menos, dizem que foram crentes, hein? E na minha escola, onde eu estava assistindo, tinha muitas pessoas, muitos jovens, posso dizer crianças, sabe? Porque eu posso lembrar do 3º ano, 4º ano da escola, pessoas dizem que eram crentes. Mas, duas coisas. Uma coisa, não tinha vida acompanhando esta coisa. E a segunda coisa, ficaram envergonhados do Evangelho. E eu, realmente, não, meus pais não eram crentes, mas por qualquer motivo, eu fui sempre mandado para a escola dominical. Desde eu posso lembrar. Eu já mencionei com algumas pessoas, primeira vez que eu posso lembrar, eu tinha 5 anos de idade. Estava na escola dominical. Então, durante toda a minha vida, eu assisti a escola dominical até eu converti. Então, com quase 19 anos. E interessante, eu fui, se não o primeiro, entre os primeiros na escola dominical. Eu memorizei mais versículos, então eu fiz mais isto, mais aquele outro, quando tinha campanha disto ou qualquer outra coisa, então eu fiz tudo para ganhar. E a maioria do tempo eu ganhei. E realmente muitas pessoas pensavam que realmente eu fui boa pessoa. Também, quando eu cheguei de ser adolescente, então, muitas pessoas, minha idade, começaram a beber, mexer com mulher, faz várias coisas assim. Eu evitei tudo isto. Nos Estados Unidos, esta coisa de usar o nome de Deus em vão, crente não faz para dizer, oh meu Deus, qualquer exclamação assim. Mas, nos Estados Unidos, é considerado muito baixo. E só pessoas que não têm educação falam coisas assim. Então, mas, naturalmente, quando tem um grupo de rapazes, então, é palavrão, então, e também usa o nome de Deus em vão, que você é macho. Mas eu nunca entrei nessa coisa. Então, se eu sabia que ia ter qualquer coisa imoral, eu rachei fora. Se o grupo ia beber, eu ia sair. Então, e sempre assim. Mas, quem é nascido de carne é carne. Eu nunca fui crente. Não, eu não pensei que foi crente. Mas, o que acontece, muitas pessoas que não viviam assim, muitas pessoas que participaram em algumas dessas coisas, falaram comigo que foi nascido de novo. Então, o que acontece, naturalmente, eu posso dizer isto, eu acho isso de vergonha. O presidente dos Estados Unidos, nosso presidente atual, foi convidado para uma igreja, estava na televisão, e o pastor começou a perguntar, e ele disse, senhor Obama, você é nascido de novo? Ele disse, graças a Deus, eu estou nascido de novo pelo sangue de Jesus. Mas, quando ele foi presidente, ele declarou, eu sou muçulmano. Então, eu acho difícil ser muçulmano e ser crente na mesma hora. Isso é a minha opinião. Então, apesar também, ele fuma e bebe, e eu não sei quem mais. Mas, mesmo na televisão, eu tenho visto isso. Que é novo nascimento? E será pessoas assim que são nascidos, sabe? Será que esses jovens que estavam crescendo comigo são crentes? E nós temos aqui, importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Então,
nós queremos olhar, então, para ver exatamente o que é novo nascimento. E que é que Jesus está dizendo aqui? Que o que é nascido de carne é carne. Então, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não, sabe o que é? Eu não me lembro data do meu nascimento físico, mas eu tenho uma certidão de nascimento que diz que foi 14 de julho de 1936. Então, eu acho que toda probabilidade isso é verdade. Eu nasci da carne. Então, quando disse não, eu nasci da carne, não está falando sobre moralidade, este corpo que nós temos. Só naquela época foi um pouco menor do que é agora. Mas o que é? Todos nós aqui nascemos da carne. Mas também temos de nascer de novo. Não, este nascer de novo é tornar-se filho de Deus. Isto é nascimento. Quem não é nascido de Deus não é filho de Deus. Quando nós nascemos no reino, nós somos filhos de Deus. Então, naturalmente, como eu falei, eu não sei qual dia que eu nasci fisicamente, eu não me lembro. Eu sei, mas eu não me lembro. Mas temos outras coisas que acontecem em nossa vida. Para mim, uma coisa que acontece é meu casamento. Então, se você vai me perguntar quando você casou, eu posso falar. E casou com quem? Eu sei com quem eu casei. Então, o que é que foi uma coisa impressionante na minha vida? Na minha mente, agora, quando estou falando, eu posso ver tudo que estava lá na igreja, exatamente como foi. O que acontece, mas quando perguntamos a algumas pessoas, como foi quando você nasceu de novo? Eu nasci em lar cristão. Mas importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Por quê? Porque você não pode ser filho de Deus sem nascer de novo. Não, mas eu nasci em lar cristão. O que é nascido da carne é carne. Então, porque você nasceu em lar cristão, não significa que você é crente. Mas eu fui bom rapaz ou boa moça. Mas isto não faz a pessoa crente. Importa-vos nascer de novo. Nascer pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não entra como água pingando em um pano, vai batendo e espalhando. Não é assim. Nascer de novo é receber a vida de Deus em nosso espírito. Importa-vos nascer de novo. Não, eu quero falar rapidamente sobre algumas coisas. Amor é impossível sem livre-arbítrio. Então, quando Deus fez o homem, Ele estava querendo pessoas que iam amar. Então, para amar, nós temos de ter livre-arbítrio. Nós temos de ter o poder de decidir. Então, sem este poder, então nós não temos nem casamento, nem amor para Deus. E, naturalmente, Deus estava querendo que realmente nós íamos amar Deus. Não, naturalmente, e eu já pensei sobre isso, Deus podia fazer, e algumas pessoas acham isto, que esta pessoa aqui vai ser crente, e esta pessoa aqui, esta aqui, aquela lá, então, assim em diante. Deus ia marcar, Deus ia predestinar estas pessoas, e a pessoa não vai ter nada de fazer. Ele vai tornar-se crente se ele quiser ou não, porque Deus está controlando a situação. Mas eu gostaria de perguntar, você gostaria de ter um marido ou uma esposa assim? Então, não, pode ser. Você vai dizer, pastor, você não viu minha esposa, feio para chuchu. Então, bom, mas você escolheu. A coisa é, se eu posso ver todas as mulheres no mundo, e eu vou pegar o que eu acho é mais bonita, e ela vai me amar, porque é feito. Isto é amor?
não é amor. E não é que eu quero, e sabe, talvez você pense, mas não é que você quer também. Seja homem ou mulher. Quem nós queremos? Uma pessoa que de livre e espontânea vontade sempre está fazendo boas coisas para nós. De tal maneira que nós somos conscientes. E como nós mostramos nosso amor para nossa esposa ou nosso marido, através das coisas que nós fazemos. Não tem outra maneira. Hein? Então, se eu nunca fiz nada em casa, não fala com minha esposa e tudo isso, e ela diz, eu te amo. Hein? Então, nós temos uma história, norueguês é uma raça com manifesta pouca emoção. Né? E essa mulher falou com o marido, ela disse, Sven, nós estamos casados 25 anos e você nunca fala que você me ama. Ele disse, quando nós casamos, eu falei que eu te amo. E se tiver mudança, eu vou te informar. Então, será que nós queremos esse tipo de relação? Pelo menos eu não. Eu não sei sobre todo mundo, mas eu não. E sabe que eu acho que Deus não quer isso também. Eu converti 28 anos atrás, graças a Deus. Então, está lá. Mas depois disto, nada. Deus não quer isso. Então, não, você pode dizer, essas são histórias, mas sabe que nós sabemos, é realidade. Isto é realidade. E Deus, se ele tiver emoção, e aparentemente tem emoção, que fala sobre Deus, pelo menos tem ira, e eu acho que se ele tiver ira, ele tem outros atributos também. Amor, por exemplo. Então, o que é? Na minha vida, alguém me perguntou isso há algum tempo atrás, eu comecei a pensar sobre isso. Deus me ama? Então eu fiquei, realmente, eu sou mais emocional do que talvez a maioria, eu sou muito sanguíneo. Eu fiquei chorando pensando sobre isso. E Deus, o que eu posso ver na minha vida que Deus tem feito? Vez depois vez, então eu peguei só blocos na minha vida. É tremenda. Então Deus está mostrando para mim que Ele me ama. Então, por quê? Que eu sou filho de Deus. Então, mas eu tenho de manifestar amor para Deus também, não é? Não, eu gostaria de falar mais sobre isso, mas o tempo não vai permitir. Mas eu gostaria de passar para a segunda coisa. Então, o que é que Deus não quer? Egoísmo. E sabe o que é egoísmo? Egoísmo é tudo que eu faço para mim. O motivo de fazer tudo é eu sou o motivo. Não, talvez, vamos supor, eu gosto dele, e eu quero que ele vai ser meu amigo. Então, eu começo a fazer muita coisa para ele. Com este motivo, eu quero que ele vai me gostar. Então, estas coisas que eu estou fazendo não é amor para ele. É amor para mim. Porque o motivo é egoísmo. Então, eu espero que... eu não gosto de pregar, eu gosto mais da aula. Então, eu ia dizer, ok, todo mundo entendeu, alguém não entendeu, pode levantar a mão. Mas, realmente, esta é. Egoísmo tem isto. O alvo de tudo que eu faço é eu. Que realmente o que eu vou fazer emocionalmente vai fazer me sentir bem. Isto é egoísmo e isto que provoca pecado. E amor é exatamente o contrário dessa. Amor, eu vou fazer o que está certo, não importa como eu vou sentir. Não, naturalmente você vai dizer, sentir bem então é pecado, sentir bem não é pecado. Então, pregando, ensinando, eu sinto bem.
Mas o motivo não é porque faz me sentir bem. Essa não é a razão que eu ensino, porque eu emprego, ou porque eu faço qualquer coisa para minha esposa ou meus filhos. Mas o motivo é que realmente eu quero fazer bem para o outro. Então, se isto não é o motivo, então é egoísmo. E isso, egoísmo, sempre é pecado. Ok, rapidamente. Deus criou os anjos. E aparentemente criou alguns anjos com mais capacidade do que os outros. E foi um anjo que tinha muita capacidade. E esse anjo ficou pensando, eu gostaria de ser chefe desta coisa, do universo. Então, ele começou a agitar. E sabe o que é? Nós sabemos, eu não sei como ele fez as coisas. A Bíblia não fala, eu não tenho a mínima ideia. Mas ele foi pegando anjos aqui, anjos lá, alinhando para ele. Qual foi o motivo? Para ser chefe dessa coisa, faz-me sentir bem. E um dia, então ele fez a rebelião. E quando ele fez a rebelião, ele levou grande parte dos anjos com ele. Então, cada um pensando que ia ganhar alguma coisa. Então, naturalmente, nós sabemos o que é. Esses são os demônios de hoje em dia. E, porque é difícil ganhar de Deus, que foi erro que ele fez, mas, sabe, você pode pensar, aqui é um arcanjo, ou o anjo melhor, a melhor criação que Deus tinha feito em toda a história. E não tinha poder para acabar com Deus. Então, por que nós rebelamos contra Deus? E sabe o que é? Cada pessoa aqui está rebelando porque o motivo é que eu quero sentir bem. Seja quem for. Então, por que a pessoa mente? Well, vamos inventar algumas coisas. Então, ele disse, pastor, eu vi você fazendo tal ontem à noite. Não, nem estava lá. Porque isto é mentira. Por quê? Porque eu não quero ser culpado. Então, vamos supor que eu sou gordo demais. Por que eu sou gordo demais? Porque comer muito faz me sentir bem. Isso é motivo. Então, por que eu vou mexer com a esposa do meu próximo? Porque faz me sentir bem. Satisfaz minhas emoções. E nossas emoções são erradas? Não. Mas nós temos de controlar tudo que nós temos. Então, nós temos certas emoções, nós não podemos aceitar. E não vou falar muito sobre isso, mas pastor, a coisa fica tão forte. Sabe que fica tão forte? Que nós ficamos meditando. A palavra que a Bíblia usa é cogitar. Então, nós ficamos pensando. A emoção vai crescendo. E só uma pequena ilustração. Quando eu era descrente, então eu fui gago. Então, quando você vai falar, vamos supor, eu vou brigar com ele. Então, ele fala comigo que eu sou isto, aquele outro, e eu vou dizer, mas você também não é tão bem, Falta alguma coisa, não é? Então, o que aconteceu? Eu não pude argumentar. Então, o que eu fiz? Então, ele vai me atacar, eu vou atacar também. Eu ia bater ele na cara. E sabe que às vezes deu certo? Às vezes não deu certo. 2 vezes eu fiquei inconsciente no chão. Então, mas, mesmo assim, não mudei. Porque faz-me sentir para vingar o que a pessoa tem falado.
Então, todo o nosso pecado, então, é baseado nessa coisa que eu quero sentir bem. Então, por quê? Porque eu sou a pessoa, na minha opinião, mais importante no universo. Não tem ninguém que pode comparar comigo. Se eu estou feliz, o resto do mundo literalmente pode ir para o inferno. Mas eu quero ser feliz. Eu quero sentir bem. Então, esta é a raiz de todo pecado. Com Satanás, com qualquer anjo e qualquer pessoa. Você e eu. Então, o que acontece, nós temos de ver. Então, o que nós não podemos fazer? Nunca devemos fazer nada por este motivo, que vai fazer me sentir bem. Então, não, talvez, como eu falei, nós pregamos, especialmente quando dá certo, eu sinto muito bem. Mas isto nunca pode ser um motivo. O motivo é, eu vou fazer o melhor possível para Deus e meu próximo. Isto que temos de fazer. Este tempo, tudo que nós fazemos, porque qualquer outra coisa é egoísmo, mesmo o espírito de Satanás. E isso não faz bem. Então, ok, isto sendo o caso, então Deus fez o homem com livre-arbítrio. Então, e nós temos emoções, porque foi mais sábio para nós ter emoções. Pode dar muita satisfação e naturalmente podemos dar ilustrações demais sobre isso. E Deus quer que todo mundo vai sentir bem. Mas sabe, é impossível sentir bem mais do que de vez em quando se nós não somos crentes. Porque vamos ter coisas que vai fazer nos sentir mal. Então, eu me lembro, e realmente, como eu falei, eu não fiz pecados escandalosos. Eu andei bem na minha igreja, todo domingo eu estava lá, memorizei os versículos, então fiz tudo. Geralmente eu fui o melhor aluno na classe da escola dominical, não sendo crente. Mas eu não fui nascido de novo. Mas, mesmo assim, então, por causa das coisas que eu tinha aprendido na escola dominical, muitas vezes eu tinha problemas emocionais. Uma vez você pode dizer isto exagerado, e também minha personalidade pode ser exagerado. Mas eu fiz alguma coisa que 95% para mais desse auditório não ia achar errado. Mas eu sabia que foi errado. E eu sabia, principalmente, como nós já mencionamos, o motivo de fazer isto. Eu senti tão mal que eu fui para o porão de nossa casa. E nos Estados Unidos, onde eu moro, cada casa tem um fogão grande no porão para esquentar a casa. E eu fiquei lá, um buraquinho atrás daquele forno, e eu fiquei chorando e envergonhado e pensando, o que vai fazer comigo? Por quê? Porque eu sabia que foi errado. E minha própria consciência, eu acho que provavelmente não tinha nada com Deus, mas eu não tenho certeza. Mas condenação tremenda. Eu não quis que ninguém ia me ver. Eu pensei, se vai me ver, então deve ser escrito na minha cara o que eu fiz errado. Então, pecado é viver para sentir bem. Então, tem pecados, naturalmente, tem pessoas sofisticadas, então, e também para pessoas de fora, eu fui excelente. Eu já falei com muitos de vocês. Eu tinha 17 anos. Não fui crente, nem pensei de ser crente. Então, a única coisa que realmente eu tinha para a igreja, eu estava ganhando muito dinheiro. Então, o que aconteceu, eu encontrei com um dos diáconos da igreja e
nós tínhamos 600 pessoas em nossa igreja. Então, naturalmente, ele não conhecia todo mundo de perto, mas ele olhou para mim e disse, você é Lahi, não é? Eu disse, sim, senhor. Você sabe, Lahi, você é um dos melhores crentes nesta igreja. E sabe, eu falei obrigado. Mas eu pensei por dentro de mim, coitado dos outros. Então, se eu estou um dos melhores, imagina o resto. Então, porque eu não tinha dúvida nenhuma, eu não sou crente, eu não pensei que eu fui crente. E eu sabia como eu vivia. Mas eu dei um bom dízimo, sempre fui fiel dízimo desde que eu tinha 8 anos de idade, dando dízimo para a igreja. Então, o que aconteceu? E às vezes ofertas também. O que aconteceu? Por causa disso, então, eu fiquei consciente que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, é nascido de novo. E eu gostaria de dizer aqui para vocês que nós vamos voltar agora e perguntar essa coisa. Importa-vos nascer de novo? Se eu ia te perguntar, quando é que você nasceu de novo? Sabe que muitas pessoas, não me lembro. Você sabe comigo, eu sei quando eu nasci de novo. Eu posso falar até quase um minuto. Então, foi 10h45 à noite. Eu estava tomando banho, estava por baixo do chuveiro. Eu já tinha começado a lavar meus cabelos. Então, por quê? Que foi uma das coisas mais tremendas que aconteceu na minha vida. E eu estava consciente. Eu entrei para tomar banho descrente. Eu comecei a pensar, e realmente, apesar que eu tinha carro do ano, eu tinha muito dinheiro, eu tinha muita roupa que eu comprei. Carro eu comprei com meu dinheiro. Roupa eu comprei com meu dinheiro. Então, o que é? Eu pensei, esta vida não vale a pena. Esta vida não vale a pena. Porque tem tanta coisa errada. E o que eu pensei? Eu devo suicidar. De fato, eu já tinha pensado isso antes. E aquele dia, eu tinha planejado suicidar. Só a misericórdia de Deus impediu cada vez. 3 vezes eu cheguei ao ponto de... Uma vez eu estava em cima de uma caixa, colocando a corda em redor do meu pescoço. E alguém bateu na porta. Eu pensei, eu vou assistir a porta primeiro. Então, mas o que aconteceu? Deus, na sua misericórdia, tomou conta de mim. Então, pensei, por que tanto problema? E o Espírito de Deus estava lá. E Deus, eu acho que foi Deus, falou comigo, que eu tinha ouvido na escola dominical. Pecado traz tristeza. Eu pensei, isto mesmo. Pecado traz tristeza. E eu não gosto de ficar triste. Então, eu falei com Deus, eu não vou pecar mais. Eu vou fazer tudo que o crente deve fazer. Então, comecei a lavar meus cabelos. Eu pensei, eu não sou crente, e isso não faz-me crente, que eu sabia. Eu estou fazendo por motivos egoístas. Então, eu estava lá, mas eu pensei, mas desde que eu não vou pecar mais, eu quero convidar Jesus Cristo a entrar no meu coração. Então, eu falei com Deus. Deus, eu vou viver como o crente deve viver. Vou fazer tudo que eu sei que o crente deve fazer. Então, Jesus, entra na minha vida. Não podia ser uma coisa mais impressionante se eu tivesse pegado 220 volts. Então, imediatamente eu tinha certeza no meu coração. Não estou dizendo, todo mundo vai ter uma experiência assim. Quem tem de lembrar, eu sou muito emocional. Então, mas o que aconteceu? Então, Senhor, obrigado. Eu sabia que eu fui nascido de novo pelo Espírito de Deus. Importa-vos nascer de novo. Eu nasci de novo. E a alegria tomou conta de mim tremenda.
Foi acordar a minha mãe e disse, mãe, eu sou crente. E ela disse, ótimo, volta para a cama. Então, mas para mim demorou para me dormir. Próximo dia eu acordei. O que o crente faz quando ele acorda? Hora devocional. Peguei minha Bíblia e comecei a ler. Tenho feito isso desde aquela época até hoje. Então, o que é o novo nascimento? Comigo foi grande coisa. Eu sei a data, eu sei a hora, eu sei quase o minuto que eu nasci de novo. Importa-vos nascer de novo. Não, deixe-me falar. Vocês não precisam ter experiência assim. Tem de lembrar, eu tenho uma personalidade, você tem outra personalidade. E tudo isso realmente entra na coisa. Mas é impossível nascer de novo e não saber. Então, se eu ia falar com uma pessoa, quando você nasceu? Pastor, gastou mais ou menos 3 anos para me nascer. Então, inatamente, ninguém é assim. Então, nós podemos saber quando nós fazemos aquela decisão. Então, quais são as coisas que acontecem? Muitas pessoas acham, como você assiste à igreja, você é crente. Obviamente, isso não é verdade. Assistir à igreja é simplesmente geográfica. Você foi para a igreja. Eu fui para a igreja toda a minha vida consciente. Eu fui para a igreja. Não fez-me crente. Então, como eu falei, primeiros 15 anos, eu tinha quase 19 quando eu converti. Então, 14 anos assistindo à igreja. Mas eu defendo o evangelho. Na aula, nós tínhamos alguns professores na escola que iam atacar cristianismo. Os outros rapazes e moças, realmente, que dizem que são crentes, iam ficar lá todo encolhido. Mesmo sendo gago, eu ia para a batalha. Eu creio que cristianismo é certo. A Bíblia é inspirada por Deus. Então, e tem de nascer de novo. Eu tinha certeza de todas as coisas. Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, então viveu 33 anos, foi crucificado e ressuscitado e vai voltar para os céus. Eu acreditei tudo. E então, todos estes anos na escola dominical, Billy Graham é de nossa cidade. Eu assisti culto de Billy Graham, eu realmente, literalmente, estava soando demais. Porque convicção do Espírito de Deus. Não converti. Então, o que é? Importa-vos nascer de novo. Cada pessoa aqui tem de ter esta experiência do novo nascimento. Se não tiver, você pode ser bonzinho ou boazinha, mas não vai entrar no reino de Deus. Então, e todo mundo tem de ser consciente. E se não é consciente, você fala, Senhor, deste dia diante eu vou ser. Quem nós temos de dizer? A Bíblia fala, arrepender-vos e crer. Arrepender de quê? De viver para sentir bem. Para viver para Deus e seu próximo. Para fazer o melhor possível para Deus e seu próximo. Isto a Bíblia diz. Então, o que nós temos de fazer? Então, isto é arrependimento. Então, colocar, eu creio que Jesus Cristo morreu por mim. Eu posso ser isento dos meus pecados, não porque o que eu vou fazer no futuro, ou nem porque eu estou arrependendo do meu pecado, mas puramente porque Jesus Cristo pagou o preço por meus pecados. Não há maneira. Pessoas falam sobre homem ganhar a sua salvação. É impossível ganhar a nossa salvação. A alma que peca morrerá. Então não tem cura. Tem uma coisa só: o novo nascimento. E, amados, se nós não nascemos de novo, nunca podemos entrar no reino de Deus. Mas se chegarmos a Deus, confessamos nossos pecados, arrependemos de nosso egoísmo e falar, Deus, daqui em diante eu vou fazer tudo para ti.
então você vai ser crente. Não, eu gostaria de dizer alguma coisa. Como nós podemos... Não, o que eu acho, nem todo mundo é tão consciente, né? Mas sabe que nós temos evidência interior. O testemunho do Espírito Santo testifica com nossos corações que nós somos nascidos de novo. Então, eu gostaria só de dar um exemplo. Eu era crente há mais ou menos 2 semanas e minha irmã, 18 anos mais velha do que eu, e minha opinião enjoada para chuchu, então chegou em casa, então eu estava tomando café. Ela sentou no outro lado da mesa e ela assistiu. Não, a Assembleia de Deus não é responsável por isso, mas ela assistiu a Assembleia de Deus. Tá? Então, ela sentou e falou comigo: Larry, eu ouvi que você é crente agora. Eu disse, sou. Como você sabe? Então, eu sou crente. Como você tem certeza? Sabe que é? Ela falou comigo mais ou menos 15 minutos. Eu não tinha, eu era crente há pouco tempo, mas eu não tinha argumento para provar que eu fui crente. Mas sabe que uma coisa eu tinha certeza que eu era crente. Que o Espírito de Deus testificava com o meu coração. Eu sou nascido de novo. Então, ela jogou tudo e qualquer coisa, argumento depois argumento que eu não pude refutar. Não importa. Eu tinha certeza que eu nasci de novo porque eu estava lá quando eu nasci. E se você me pergunta se eu estou casado, você pode dar muitos argumentos, mas eu sei que eu estou casado porque eu estava lá. Eu sei o que aconteceu. Eu sei que realmente o pastor falou. Eu sei que minha esposa falou. Eu sei que eu falei. Então, essa foi a coisa. Eu falei com Deus. Deus, vou fazer tudo o que eu devo fazer. Então, mas eu quero ser crente. E realmente eu vivi assim. Né? Então, o que acontece? Então, esta é a coisa que nós precisamos, o testemunho do Espírito Santo. Todo mundo tem de converter. Se fazemos certo, então sempre dá certo. Huh? Ok, isto é importante, muito importante para nós. Que nós sabemos quem nós somos nascidos de novo. Eu sou crente, eu sei que eu sou crente. Huh? Não, naturalmente, eu espero que talvez a maioria de vocês já sabe por que você é crente. Huh? Talvez alguns não. Então, talvez podemos ajudar no seminário, mas isso é importante para nós. Então, é importante que nós somos crentes. Importa-vos nascer de novo. O que é nascido de carne é carne. Seus pais são crentes, seus avós eram crentes, seus bisavós, há 6, 7 gerações que todo mundo na sua família é crente, não faz você crente. Não faz você crente. O que é nascido da carne é carne. Eu nasci da minha mãe biológica. Então, o que aconteceu? Eu tenho características da minha família. Apesar que eu sou o mais raquítico da família, mais baixo, mais magro, tudo assim. E menos inteligente também, infelizmente para mim, isto não é falsa humildade também. É exatamente a verdade. E menos capacidade em esportes. Mas eu sou 13º, faltou poucas peças para mim. Isso eu acho, o problema é isso. Então, o que acontece? Então, quando chega lá, então vai fazer mais um filho. Puxa, já acabou estas. Então, dá alguma coisa para ele. Mas, isso, não vou falar tudo, porque realmente Deus é grande, eu vou desviar muito aqui. Mas o que é? Nós temos de saber que nós somos crentes. Não porque nossos pais são crentes, não porque eu assisti uma igreja evangélica, nem porque eu fui na frente da igreja uma vez.
nem porque fulano de tal orou para mim. Nada disso nos faz crente. O que faz crente? Arrependimento. Eu não vou viver mais para sentir bem, eu vou viver para fazer a glória de Deus. Então, e eu aceito a promessa que Jesus Cristo deu para nós. Então, eu acho que Cristo morreu por meus pecados e a morte dele é mais do que satisfatório. Então, eu aceito isto. Ok, nós somos crentes. Como nós podemos saber que estamos vivendo para Deus? Mesma coisa. Tudo e qualquer coisa que nós fazemos porque faz me sentir bem é pecado. E tudo que eu faço para Deus, motivo que eu estou fazendo é a glória de Deus, é santidade. E também o bem de nosso próximo. Mas, naturalmente, Deus é a fonte mesmo disto. Então eu posso ver na minha vida, por que eu fiz isto? Por que eu fiz aquele outro? Então, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora? Não, sabe que eu estou querendo, e foi mencionado, eu quero que cada pessoa nessa igreja vai ser obreiro de Deus e bem-sucedido. E sabe alguma coisa? Se Deus tem feito aqui, alguma coisa aqui neste seminário, Ele quer fazer a mesma coisa em cada vida. Deus não tem escolhidos, Deus não tem privilegiados. Então, cada pessoa pode fazer. Mas nós temos de ter experiência bíblica para isso. Que Deus não vai responder para nossos pecados. Porque Davi disse, se eu guardo pecado no meu coração, Deus não me ouve. Então, se meu motivo é eu quero sentir bem, em qualquer sentido da palavra, então isto Deus não pode abençoar. E se eu estou vivendo assim, ou se eu tenho feito uma coisa assim, e eu vou para a oração, Satanás está primeiro. Ele está pedindo, mas olha como ele é. E Deus sabe que ele está errado, está certo. Olha. Deus sabe que ele está certo. Então, Deus não pode responder. Deus não pode. Porque se eu guardar pecado, que é guardar pecado? Não arrepender do pecado. Então, primeira coisa, vamos supor, eu vou para a oração, eu sei, puxa, realmente eu não devia bater pastor Giovanni na cara. Então, eu vou arrepender dessa coisa agora. E Deus perdoe. E Deus responde a oração. Não, naturalmente, se nós estamos pedindo perdão toda hora, tem alguma coisa errada. Porque se eu sou nascido de novo, eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Então, sabe que na toda probabilidade, se eu tiver problema com o pastor Giovanni, eu não vou bater ele na face. Eu vou criticar ele. Então, porque se eu vou bater, todo mundo sabe que eu estou errado. Mas se eu vou falar com uma pessoa que não conhece o pastor Giovanni bem aqui. Então, vocês sabem, pastor Giovanni, eu vi ele fazendo tal coisa ontem, fiquei tão decepcionado. Mas não fala com ninguém, ora. Ora. Então, o que acontece? É a melhor maneira para me vingar, não é? Eu sou muito espiritual, vocês ouviram? Não fala com ninguém. Ora por ele. E você também. Não fala com ninguém. Ora por ele. Ele precisa muito das nossas orações, irmão. Eu acho que ele está passando problema na vida. Vamos orar para ele. Então, mas eu sei o motivo de fazer. É vingar. Então, o que é? Se guardar pecado no meu coração, Deus não me ouve. Mas quando nós olhamos, rapidamente, eu vou só virar aqui. Então, nós temos algumas coisas, diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei.
se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, o que é a prova de nosso amor? Que nós guardamos os mandamentos de Deus. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esta é que me ama. Então, a única maneira que nós temos de manifestar nosso amor para Deus é o que nós fazemos. Então, exatamente. E se eu estou fazendo coisas assim, é porque eu amo a mim mesmo mais do que Deus. Então, toda hora em nossas vidas, nós podemos ver exatamente onde nós estamos espiritualmente. Por quê? Por causa do motivo das coisas que eu estou fazendo. Não, naturalmente, realmente, nós vamos ter tentações demais a conta. Então, porque nós estamos neste corpo e porque Deus tem permitido que realmente essas coisas acontecem. Porque se não acontecem, nós não podemos manifestar amor para Deus. Tá? Mas, naturalmente, vamos supor, eu estou namorando com o que é minha esposa agora. E tem este rapaz que realmente eu conheço. Ele é alto, bonito, inteligente, tem dinheiro. E ele gosta dela também. Mas ela vai me escolher. Por quê? Por qualquer motivo, ela acha que me ama. Então, eu sei, ela me ama. Porque rejeitou tudo isto. Mas, naturalmente, se eu estou casado e minha esposa está gastando tempo com este rapaz e aquele outro rapaz, então, e onde foi? Eu saí por um pouquinho hoje. Então, o que é? Então, isto manifesta para mim que ela não me ama. Não é? Então, e todo mundo é assim. Sentimos a mesma coisa. Deus é assim. Então, por que eu fiz tal coisa? Então, se nós somos o negócio é assim, Deus. Eu me amo um pouco mais do que você. Eu acho que é pena, mas é a realidade. Então, é verdade que eu estou fazendo coisas que faz me sentir bem, que faz me sentir bem. E eu sou egoísta e eu quero que eu vou sentir bem mais do que qualquer outra pessoa. Então, Deus está querendo que eu estou interessado em fazer ele sentir bem. Não porque ele precise disto, mas porque ele está vendo o meu coração. Ele está vendo por que Lahi faz isto, por que Lahi faz aquilo, porque ele é dedicado para mim. E sabe, Satanás fala com Deus, como ele falou com Deus sobre Jó também. Então, olha, observa o meu servo Joaquim. Eu tenho. Ontem ele fez isto, e fez assim, e fez assim, e fez assim, e fez assim. E que Deus vai dizer que é verdade. Mas quando não é verdade, Deus vai dizer, não é verdade, como ele falou. E sabe que pode ser. Satanás, mas deixe-me que Deus, Satanás não pode fazer nada. Que tem um versículo que diz isto, 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel e não permitirá tentação além de nossas forças. Então, nunca vamos ser tentados além de nossas forças. Porque para Satanás nos tentar, ele tem de falar com Deus. E Deus é fiel e não permitirá tentação além de nossas forças. Então, quando nós somos tentados, então Deus está vendo, ele pode resistir. Deus nunca vai permitir tentação que nós não podemos resistir. Então, ele pode resistir. Então, Satanás chega para nos tentar, nós resistimos. Ou nós aceitamos. Nós podíamos resistir, mas nós fizemos decisão, livre-arbítrio. Eu vou pegar esse pecado que vai fazer me sentir bem. E Satanás vai pintar toda coisa mais bonita do que nunca para nos tentar. Isto ele quer fazer. Mas nunca é necessário pecar. Nunca é necessário. Que Deus não permite tentação além de nossas forças. Não, pode ler o versículo, isso fala exatamente isso.
Na minha tradução, palavra por palavra, obviamente. Hein? Então, o que acontece? Então, Satanás vai nos atacar. Mas podemos ter certeza que sempre passou a peneira de Deus primeiro. Então, mas ele vai chegar e ele vai fazer o pecado parecer mais gostoso possível. E sabe que é? Deus sabe. Então, mas Deus quer mostrar para Satanás. Né? Então, o negócio é assim. Deus e Satanás. Um lado de... Não, quem tem lido o livro de Jó, isso eu tenho na minha mente. Deus está lá, Satanás chega, e Deus olha, ele de novo. Huh? Deus vai. Tem observado o meu servo Jó? Deus que provocou a briga. Huh? Então, que Satanás, é claro, ele se ajuda. Por que você faz isso, faz aquele outro, faz não sei o que mais? Eu não posso tocar. Mas deixe-me tocar e ele vai blasfemar a sua cara. O que Deus vai dizer? Ele me ama? Eu acho que ele me ama. Pode fazer. Mas não vai além de tal e tal coisa. Deus não permite tentação além de nossas forças. Então, obviamente, realmente Jó estava em boas condições. O que aconteceu? O vento chega do deserto, casa cai em todos os seus filhos de vez. Todos de vez. Esse atacou, pegou todos esses animais, outro ataca e pega os outros animais. E de um dia, o homem que talvez, provavelmente mais rico, então ele é com nada. Nem família, e que ele vai para a esposa, e a esposa vai blasfemar contra Deus e cala a boca. Conselho muito agradável para ele. Mas em tudo isto, Jó não pecou. Então, em tudo isto, você não precisa pecar. Em tudo isto, você não precisa pecar. Que Deus é fiel e não permitirá tentação além das suas forças. E nós mostramos nosso amor para Deus. Quando nós dizemos como Jó, mesmo que ele me mata, eu confio. Pode fazer como quiser, eu confio. Então, isto nós precisamos. Então, andamos com Deus, rejeitando essas coisas. Satanás chega, mas você faz isso, mas essa experiência, o que é? Uma coisa talvez comida. Não, comida não é a pior, mas naturalmente é uma coisa. Então, pensa sobre este sorvete, ou esta torta, ou esta feijoado, churrasco. Aquele cheiro. Então, e ele está fazendo tudo para nos influenciar. Mas, Deus não permitirá tentação além de nossas forças. Ele faz o melhor, mas Deus está controlando. Você pode ir até aqui, além disso, não pode ir. Então, toda tentação que chega para nós já passou a peneira de Deus. E nós podemos resistir. Se tiver que temos uma experiência verdadeira com Deus. Então, que o pecador, então Satanás não precisa fazer mais do que isso. E pum, no chão. Por quê? Porque o pecador gosta. Então, algumas pessoas, pode chegar, faz a tentação para mim. Então, até pessoas saem buscando tentações. Então, o que é? Deus é fiel. Importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Vamos orar. Deus, chegamos a Ti, porque o Senhor é tão bonzinho para nós. E Tu tens declarado, Senhor, essas grandes coisas para nós. Deus, nós estamos impressionados que de todos os seres no mundo, no universo, ninguém nos ama como o Senhor. Ninguém está tão zeloso para nós como o Senhor. Ninguém está querendo nos ajudar como o Senhor.
Então, nós pedimos, Senhor, derrama teu Espírito nessas mentes, nestes corações, para nós abraçar o que realmente é a vontade de Deus, com a certeza que Deus é 100% para nós. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Importa-vos nascer de novo. Amém. Shalom para todos.